Bem, pessoal, hoje a gente conversa com o Marcos Maia, que tem um pouquinho de história aqui na música da cidade. Marcos, eu gostaria de saber de ti, cara, como começou a tua história com a música aqui? A minha história com a música, na verdade, é porque eu tenho dois irmãos mais velhos, né? E colecionavam discos. E já era hábito ouvir músicas assim interessantes, assim. O meu irmão mais velho, Alexandre, via bandas tipo Joy Division, Echo and the Bunny, The Smiths. Eu acabei herdando essa coleção dele. Era moço mudando. Eu tinha um irmão mais velho que até foi baterista da banda que eu toquei com. Que ele andava de skate, era skatista, e o som que os skatistas ouvia na época era um som assim mais calcado, assim, que era chamado de punk californiano, coisas parecidas, sabe? E eu me interessei muito por esse tipo de som. Eu era muito novo, isso é meados de 88, 89, eu tinha 11, 12 anos de idade. Só que eu tive o privilégio de ter acesso à informação muito rápido. E paralelo a isso, na casa dos meus pais, que eles tinham de veraneio na cidade de Barra Velha, o Edson, que é o vocalista do The Power of the Beatles, também a família dele tinha casa lá. E ele virou amigo nosso em comum e ele disponibilizava muita informação de muita banda. Daí abriu um horizonte na minha mente, assim. E eu, quando tinha 13 anos de idade, eu montei a primeira banda justamente com o Edson. Eu era muito novo, tal. Eu, Edson e o Rogério, que era o embrião do The Power of the Beatles. Até a banda não era tão legal vendo hoje em dia, assim, porque a banda não tinha o potencial criativo que chegou até o The Power, né? Mas foi o embrião do negócio, assim. Até o resto do fim da banda a gente aproveitou no The Power, sabe? Algumas ideias, coisas assim. E tanto o Edson quanto o The Power tinham uma intuição musical e criatividade muito forte, sabe? Então eu estava inserido nesse nicho, assim, nesse meio. Foi natural para mim tocar tal, e atuar no processo criativo. E nisso, foi passando o tempo, nós montamos The Power junto com. Era um projeto entre essa antiga banda que nós tínhamos e o Heffrey, que era o embrião do Flash Grinder, no caso. Tocava o Camilo e o Jorge. Com o tempo foi trocando a formação e a banda ganhou mais consistência, assim. Então, resumidamente, foi essa a história que eu entendo da música. Mas o que eu acho interessante falar é que toda aquela época ali, meados dos anos 90, coisa assim, 93, 94, não só eu, mas todo mundo via com muita intensidade as coisas, sabe? Era muito natural, assim, e via com muita verdade aquilo, fazia a coisa acontecer, assim, com muito afinco. E tinha, hoje a gente vive numa era de informação muito rápida, mas a gente tinha muita informação de tudo que acontecia, sabe? Era uma coisa muito, se interessava por cenas musicais, por música, e nunca dentro de um estilo só, sempre expandindo os horizontes, sabe? Assim, era uma coisa muito legal, assim, sabe? Tipo assim, é um legado que ninguém vai tirar de mim, assim. Então, teria isso, resumidamente, assim. Legal, cara. Uma questão que a gente levantou na festa da Casa do Rock lá, era sobre você estar um pouco decepcionado com o meio, ou muito decepcionado com o meio. Tu pode falar um pouco sobre esse assunto aí, cara, em especial? Até sendo irônico, eu vou dizer que eu tô decepcionado comigo mesmo, né? Tipo assim, porque na verdade os tempos são outros e eu não tenho a mesma disponibilidade para ficar me estabilizando quando eu era adolescente, tinha 15, 16 anos, ou então quando eu tinha 10 anos atrás, tinha 20 anos. Acontece o seguinte, inegavelmente os tempos são outros, né? E eu, para falar a verdade, a palavra decepção não é uma palavra certa. Eu acho o seguinte, é hora de abrir espaço para as novas gerações que estão surgindo, entendeu? Eu nunca fui saudosista, sabe? Eu não gosto de falar meu tempo era melhor, minha época era melhor, meus amigos gostavam mais, eu sou mais gente boa. Eu acho o seguinte, toda época e todo tempo vai ter as bandas legais, vai ter as pessoas que vão fazer acontecer de maneiras diferentes, porque as épocas são diferentes. Eu, quando comecei, eu via muita coisa das pessoas que eram da geração dos anos 70, dos anos 80 e tal, que eram outros tempos, então eles tinham eles almejavam outras coisas. O que eu falo no sentido assim é que eu percebo que eu não posso mais, tipo assim, as pessoas, tipo assim, como é que eu vou expressar isso? Eu acho que é hora de surgir novas gerações, entendeu? Tipo assim, eu até não quero deixar de me envolver com a música, porque eu não tô mais tocando assim hoje em dia, né? Mas de repente montar outro projeto, mas não criando muita expectativa e achando que tu tá fazendo parte de uma cena, alguma coisa assim, simplesmente fazer a música pelo sentimento que tem pela música. Se for para surgir uma cena como era a cena que eu acho interessante, que era ali nos anos 90 do Curupira, que seja uma nova geração, seja novas pessoas, que façam com paixão vivendo o tempo deles, sabe? Porque eu acho que eu vivi meu próprio tempo, entendeu? Isso que fez a coisa ficar interessante. E o que eu acho meio chato das gerações novas é porque eles
automaticamente eles botam um cercado em volta de si, dentro de um estilo musical, uma ideia pré-estabelecida e ficam presos naquilo. E as gerações que eu vivi, pelo menos, não tinha isso, sabe? Era uma coisa, um espírito muito livre, assim. E sobre as gerações mais novas, eu acho assim, ó, eu vejo as bandas mais novas, inegavelmente o pessoal executa melhor os instrumentos, tocam melhor. Eu questiono o sentimento deles. Exatamente, eu estou notando isso, que eu voltei teoricamente a cobrir um pouco dos circuitos aí da noite da cidade, e eu estou notando uma evolução musical muito grande no pessoal, cara. O acesso à informação hoje em dia é muito grande, assim, sabe, tipo, é natural. Só que o que eu acho estranho é que tu não vê muita coisa, pô, tu vê uma banda legal, pô, que legal essa banda, mas isso lembra a banda XY lá, que tu já conhece, sabe, tu fica preso, assim, em referência. Mas é natural, assim, eu acho, até inclusive a banda que eu toquei bastante tempo, que foi o Sanches, assim, eu reconheço que demorou muito pra achar a sonoridade da banda, sabe? Tipo, demorou muito, assim. E, sei lá, é uma coisa natural, de repente tu acha, porque na música ou qualquer outra atividade tu tem que se permitir ser criativo, sabe? Tu tem que achar o teu jeito de fazer as coisas, não adianta tu ficar muito preso em referência, muito preso em estilo, porque senão as pessoas vão assimilar você às outras bandas, tipo, esses estilos, assim. Eu tô sendo bem enxuto, assim, pra não expandir muito, né? Valeu, Marcos, obrigado, cara. Uma questão do Rubens pra ti, colunista do Orelhada, qual a melhor banda de Joinville pra ti, se existiu ou existe essa banda? Olha, vou falar bem sincero, é chato falar isso, mas pra mim a banda mais importante que teve na cidade foi a banda que eu toquei, que foi o The Power of the Beater. Não musicalmente, porque também eu tocava e tal, mas sim porque teve uma importância muito grande pra cena, assim. E, tipo, era tão natural fazer aquilo, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu revelo pra poucas pessoas, assim, é que quando eu tocava ou ia em show de Curupira, dentro de mim, assim, eu sentia que eu tava fazendo parte de alguma coisa importante, sabe? Eu tava fazendo, tipo, era várias pessoas pensando, agindo ao mesmo tempo, com um sentimento em comum, assim, era vários indivíduos, tipo, que fazia coisa com o coração, assim, então era uma coisa muito espontânea que, tipo, é difícil de encontrar isso em outras cidades, em outros tempos, assim, e eu só fui dar valor a isso depois de passar muito tempo. Falei, meu, olha, pô, eu vivi uma época que era feito tudo com muita intensidade e tal, e o The Power foi um dos representantes disso, que teve muitas bandas legais, sabe, tipo assim, as pessoas resgatam hoje em dia, se tu baixar a discografia The Power das demos na internet, sabe, tu não vai achar grande coisa o som e tal, mas você tem que saber a importância que foi dada aquilo, como que foi feito aquilo, assim, porque, tipo assim, foi feito assim, querendo fazer acontecer mesmo, sabe, pô, vamos tocar, vamos trazer as bandas que a gente gosta, então as bandas que estão interessadas em tocar aqui, e também legal, por esse motivo eu acho o The Power a banda mais legal. Teve banda que meu irmão mais novo tocou, o Bud Spencer e tal, que começou com uma temática bem, vamos dizer assim, adolescente, assim, e bem no fim da banda eu achei que eles ficaram legal a banda, sabe? Expandiu, ficou legal assim, ficou interessante. E tem bandas tipo o Zepira, tal, que o pessoal tem uma musicalidade muito aguçada, tal, tem sua importância, sabe? E assim como bandas antes do The Power, antes de 92, 93, 94, nos anos 80, tinha banda atuando no processo criativo. Mas eu acho que a banda que cabeçou assim, fazer coisas de maneira independente, fazer de maneira assim, que as pessoas gostam de chamar de do it yourself, faça por si mesmo. Tipo, foi o The Power e as bandas contemporâneas ao The Power, sabe? Por esse motivo... Obrigado, cara. Uma questão que me veio à mente agora. No The Power parece que o processo criativo era coletivo, eu posso estar enganado. No Sanches, a tua outra banda, era assim também? Ou um músico vinha com uma música, ou você com uma letra? Como é que funcionava? Na verdade, The Power realmente era várias cabeças pensantes, assim. De todas as formações, todas foram boas, mas a que eu gostava mais era quando tinha o Aristides e meu irmão Marcelo, o popular Lelo, né? E ali todo mundo atuava e tal, e na verdade, mesmo assim, eu ainda acho que o potencial criativo do The Power ainda era mais o Edson, o Rogério, porque eles tinham uma intuição musical muito forte, sabe? Era uma coisa, tipo, era uma banda que você tocava e você não precisava pensar, né? Porque eles pensavam por ti, eram pessoas inteligentes. O Sanches foi um projeto que foi já a intenção de fazer um projeto diferente. Na verdade surgiu como um projeto, né? No começo tocava o César, que era do Tormento dos Vizinhos, tal, a gente montou. E daí ele saiu da banda e tal, e foi fazendo a formação e tal. Mas mesmo que eu fosse a pessoa que tocou todas as formações da banda, eu nunca gostei disso, de chegar e impor, eu fiz a música, essa é a música.
Eu tenho esse lado que veio desde o The Power de achar que as pessoas deviam atuar também, fazer as coisas da maneira que elas interpretassem. Mas é legal, tipo, afirmar que eu era a pessoa tipo, principal da banda, assim, sabe? Por fazer parte de todas as gerações e porque... por vários motivos, assim. Ok, Marcos, obrigado. Cara, há uns 2 anos atrás a gente fez uma festa em homenagem à Casa do Rock, o Sanches tocou. Aquele show do Sanches, eu poderia estar muito bêbado na noite, mas pra mim foi muito bom. Você tem uma sequência de quantidades do show do Sanches? Quantos shows eles fizeram? Se aquele show foi especial pra você e pros outros 2 membros da banda, do Sanches? Que aliás é uma pena a gente estar falando dessa forma e por todas as nossas decepções. É uma pena o Sanches ter dado esse tempo ou ter terminado. Quanto ao Sanches, assim, por um grande período de tempo, era uma banda que se disponibilizava a tocar onde tivesse uma tomada, pra gente ligar nossos amplificadores e tocar. Eu percebo que hoje em dia, sei lá, poderia ter feito menos vezes e melhores vezes isso, sabe? Tipo assim, porque é o tempo que você poderia estar disponibilizando pra fazer gravações, que até o Sanches acabou e não teve uma gravação legal, não teve um registro legal, sabe? Mas isso agora é passado, mas é tipo assim, quanto ao show da Casa do Rock, cara, uma coisa que eu sempre tinha dentro de mim, assim, eu achava, cara, o Sanches demorou pra achar essa sonoridade. E agora não tem aquelas pessoas legais e interessantes pra assimilar esse som, cara. Pô, a gente cansei de tocar Sanches tocando com banda de hardcore californiano aqui, tipo, de adolescente, que nem tá mais no meio musical, sabe? Era aquela banda de momento. E eu sabia que eu tava tocando, aquele cara não vai assimilar o que eu tô fazendo. Ele quer ouvir uma banda de estilo Bad Religion que ele gosta, sei lá, a banda que ele gosta. Tipo, era chato isso, sabe? Porque tava perdido no meio, assim, e um monte de adolescente e tal. Quanto a... Qual foi a outra pergunta que tu fez? Se também foi pra ti e pro Sanches especial aquele show lá? Foi, cara. Foi porque eu percebi que foi a primeira vez que a gente tocou, porra, cara, essa galera que podia estar ouvindo a gente, sabe? Esse pessoal vai assimilar o que a gente tá fazendo, entendeu? E o Sanches teve um trabalho assim que eu falo, eu sempre falo assim, pessoal, a gente foi na jugular mais sangrenta, sabe? Geralmente as pessoas naturalmente compõem, executa seus equipamentos no estúdio qualquer, tal. A gente foi montando nossa sonoridade, sabe? Tipo, foi customizando guitarra, amplificador e tal, até criar nosso som, tipo, lógico, dentro das influências que a gente tinha, né? E foi assim, na verdade, porque eu falei pro pessoal que eu não tenho mais disponibilidade pra tocar assim, mas o pessoal continua tocando com as outras bandas, sabe? E me cobrando muito, sabe? Só, cara, vamos fazer um som e tal. Daí eu falo, cara, porra, cara, eu tô com 35 anos, cara. Se for pra montar uma banda, tem que ser um negócio bem feito, entendeu, cara? Pô, o tempo que tu vai usar pra tocar tem que ser sério. Mas o problema é que isso tá em mim. Eu acho difícil eu deixar de tocar, entendeu? Tipo, assim, o Jean que tocou naquela formação do show ali, ele é um grande guitarrista, sabe? Tipo assim, o cara é bom e ele vive me cobrando, assim. Ele chega, ó, beleza, como é que tu tá? Ô, cara, vamos fazer um som lá, cara. Porra, não deixa a parada morrer. Tem nada a ver, tu não tocar, tu sempre tocou, é uma coisa tua. Eu falei, pô, eu reconheço. Só que tive que dar outras prioridades pra minha vida, né? Tipo assim, eu por muito tempo da minha vida eu vivia intensamente todo final de semana. Se eu não tava tocando, eu tava me enchendo das outras bandas, fazendo as coisas assim. Foi uma vida de excessos mesmo, né? Tipo, muito intenso, sabe? Tipo, e chega uma hora que chega, pô, não posso ter um fim que não Johnny Thunder essa vida, né? Marcos, da minha parte acabou, cara. Eu te agradeço. Eu não sei se tu quer deixar mais algum recado aí pra galera que possivelmente vai acessar essa entrevista. Eu te agradeço, cara. Muito obrigado. Eu deixo pro pessoal assim, eu não gosto de perder referência com música e tal, assim. Como eu falei anteriormente, eu quero que surjam novas gerações, porque eu já fui um gurizão tocando, entendeu? Eu já tive 14, 15 anos tocando com uma guitarra, assim, tipo, pô, vamos fazer acontecer. E eu acho também legal, porque eu tive um privilégio de estar banda com essas pessoas e ter acesso à informação, que eu nunca quis ter uma banda para ser mainstream, sabe? Eu queria ter uma banda boa e independente. Esse era o foco, cara. Eu queria ter uma boa banda underground, sabe? Sei lá como se interpreta essa palavra hoje em dia, mas ter uma boa banda independente e tal. E é o que eu falo pra gurizada hoje em dia, monta banda, mas tenha firmeza nos seus próprios propósitos, sabe? Exatamente, cara. Deixa as intrigas pessoal, né, com as outras bandas, fofoca de lado, que isso não leva a nada, sabe? Tipo, o fulano fez isso e o cara, meu quê, tocou antes de mim, então, cara, isso são coisas pequenas, cara. O que vai interessar é que se você, tiver firmeza que tu faz, fazer coisa bem feita e tal.
E ser autocrítico, se reconhecer os próprios erros e tal, e querer sempre... Porque antes de tudo a gente fez uma cena na cidade, uma cidade chamada Joinville, né? E Joinville, ao meu ver, é a maior cidade do interior do Brasil. Aqui é uma cidade de passagem, o pessoal não era pra ter uma cena aqui, sabe? Porque o pessoal acreditou muito no que fazer. Porque, tipo assim, naturalmente teria que ter uma cena em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então as pessoas interessadas, é mais fácil fazer esse tipo de coisa. Eu lembro assim que teve bandas, amigos nossos assim, que falaram que melhor, tipo, você citou lá o Banso, o Jason, salvo engano, eu li no livro dele que ele acha que o melhor lugar pra tocar no mundo, ele chama-se Curupira. Ainda. E o Curupira foi pessoas como Edson lá, que foi vocalista do The Power e tal, e outras pessoas fizeram, você, José e tal, com muita paixão, querendo fazer acontecer, assim, ó, pela música. Uma coisa que eu acho, que eu também, no caso, que eu não me identifico com as gerações mais novas da música, hoje em dia tá muito estereotipado as coisas, sabe? O pessoal preocupa muito com o visual. Na verdade, devia focar isso no som, sabe? Tipo... É verdade, cara, é verdade. Tipo assim, tem pessoal que tem figurino pra tocar, sabe? Eu acho isso uma piada, sabe? Era tudo que eu era contra quando eu era adolescente, sabe? Porque, tipo assim, quando eu comecei a ouvir música, tipo assim, me interessar de verdade por música, né? E tinha aquelas revistas da época, sabe? E quando eu vi como eram as pessoas do Pavement, Sonic Youth, do Pixies, sabe? Eu olhei, porra, gente como a gente tocando, cara. Se tivesse normal e a música é excelente, sabe? Isso que eu quero pra minha vida, cara. Eu não quero, sei lá... Tipo, eu me lembro que quando eu tinha uns 14 anos de idade, que eu já ouvia bastante música, o pessoal da minha sala de aula gostava muito de Guns N' Roses, essas bandas assim, que hoje em dia eu respeito muito, sabe? Eu vejo que eles são bons no que eles se propõem a fazer. Mas eram as histórias de cada final de semana que quebravam um hotel de $1 milhão e polêmicas que ajudavam a banda a estar mais em evidência. Era tudo que eu queria ser contra, sabe? Tipo, porra, eu queria ir no show do Pinaps em São Paulo, sabe? Isso eu queria, puta, eu queria ter visto o show do Safari Hambúrguer, eu tinha demo da banda tal, da cidade tal, eu queria imaginar como que era a cena em tal lugar, sabe? Isso que... Era maravilhoso isso, cara, era maravilhoso. Você tá falando que tu fica velho. Não, mas valeu. Cara,